A partir de agora, se você achar que porque você não encontrou patrimônio algum no nome do executado, tudo está perdido e que a execução está frustrada, essa é uma atitude de quem não está preparado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar aqui alguns exemplos de medidas de responsabilização que você pode usar para conseguir penhorar bens que estejam no nome de terceiro para pagar a dívida do seu devedor. Medidas de alcance de bens em nome de terceiro. Vamos lá. Primeira medida que eu quero tratar com você aqui, ó. Responsabilização dos bens dos sócios pela não integralização do capital social da empresa. Professor, boiei, não entendi nada. Eu quero te perguntar, você sabia que é possível penhorar os bens particulares dos sócios de uma empresa quando um deles não integraliza o capital social? Bom, o que é integralizar o capital social? Primeira coisa, quando duas pessoas abrem uma empresa, elas pegam parte do patrimônio dela e colocam no patrimônio de uma pessoa jurídica. É o famoso capital social. Então, eu, Zé, por exemplo, posso falar para o meu amigo João, vamos abrir uma empresa? Eu entro com 100 mil reais que eu tenho para a gente comprar equipamento, comprar o material que a gente precisa, e o João entra com outros 100 mil reais. E a gente cria essa pessoa jurídica. Vai lá na junta comercial e cria essa pessoa jurídica. Para que essa pessoa jurídica possa estar com o capital social integralizado, nós precisamos passar esse dinheiro para uma conta no nome da pessoa jurídica. Às vezes, a pessoa pode integralizar o capital de uma empresa com um carro, com uma moto, com um terreno, seja com o que for. Isso vai estar escrito lá no contrato social, no documento constitutivo da empresa. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu, Zé, entro com 100 mil reais, então eu vou ter lá 100 mil cotas da empresa, e o João, meu sócio, entra com outros 100 mil reais, ele vai ter as outras 100 mil cotas. Acontece que, na prática, a gente não integraliza o capital social, a gente não transfere o dinheiro da nossa conta para a conta da empresa. E isso, meus amigos, a não integralização é uma das causas que permite com que um eventual credor dessa empresa penhore o meu patrimônio pessoal, o patrimônio da minha pessoa física, caso a empresa deixe de pagar uma dívida. É um caso, então, de desconsideração da personalidade jurídica que você não vai achar facilmente na lei. Veja, a dívida é da empresa. Foi a empresa do Zé e do João que deu um cheque e não pagou. Mas você, advogado do credor, pesquisando se houve a integralização do capital social, sabe que você vai poder pedir a desconsideração da personalidade jurídica, penhorar a conta particular do Zé, penhorar o carro do Zé, o terreno do Zé, seja o que for do Zé. Por quê? Porque você tem conhecimento. Essa é uma das hipóteses previstas na lei, tá? Lembra que eu te falei que não existem só as hipóteses aqui do artigo 790, existem várias outras hipóteses previstas na lei, eu acabei de te apresentar uma delas. Outra hipótese, ação declaratória de simulação, quando o devedor tem bens dele em nome de laranja. O que você vai fazer na prática quando o devedor, por exemplo, é dono de uma empresa, mas no papel ele figura como funcionário? Todo mundo lá na cidade, todo mundo no bairro sabe que o Zé é dono da empresa, mas o Zé faz questão de ser registrado lá como funcionário e colocou o laranja lá do primo dele para ser o chefe da empresa. E o primo dele nunca nem passou perto da empresa, ninguém nem sabe a cara do primo do Zé. Mas a hora que você olha no documento, o Zé é funcionário e o primo é dono. O que você vai fazer quando todo mundo sabe, então, que o seu devedor ele comprou um carro, o carro é dele, mas o carro está registrado no nome de um laranja? Meus amigos, ação declaratória de simulação. Eu já ensinei isso em várias lives, inclusive em um último evento ao vivo, muito semelhante que eu fiz e que eu vou fazer na semana que vem. Como que você usa a ação declaratória de simulação para provar para o juiz essas fraudes praticadas pelo devedor? Outra atitude muito comum, bens registrados apenas em nome de um dos cônjuges. Essa aqui é batata, tá? O devedor é casado no regime da comunhão universal ou na comunhão parcial de bens, e aí você, médico que só conhece o raio-x, se limita a procurar bens no nome do devedor, mesmo sabendo que ele é casado. Meu amigo, você tem que aprofundar sua busca também tem que ser feita no nome do cônjuge, porque se aparece um carro no nome do cônjuge e esse carro foi comprado depois do casamento,
você tem o direito de penhorar a meação, 50%, que pertence ao cônjuge. Veja, você está penhorando um patrimônio do devedor, mas que está registrado administrativamente no nome de uma outra pessoa. O que você vai fazer se você descobrir que a esposa do devedor tem um imóvel, por exemplo? Isso é muito fácil de descobrir. Professor, mas eu não sei nem se o meu devedor é casado. Ótimo. Então você vai lá no site segurocred.com.br. Os meus alunos usam muito isso. Esse site ele te fornece certidão de casamento, a informação se o devedor é casado. Opa, pega essa informação e começa a fazer busca de imóvel, de automóvel, também no nome do cônjuge. É muito possível que você faça isso, tá? É possível realizar a penhora de metade desse bem, tá? Outra forma de você responsabilizar os bens de uma pessoa pelo pagamento de dívida de outra é a desconsideração da personalidade jurídica. Mesma coisa, a desconsideração inversa. Quando o devedor é uma pessoa física e você quer atingir os bens que estão registrados no nome de uma empresa. Tem mecanismos práticos e legais para fazer isso, meus amigos. Responsabilização de grupos econômicos. Mas é possível você penhorar os bens da empresa maior por uma dívida da empresa menor, por uma dívida da empresa que foi adquirida, por exemplo. E tem número 7, responsabilização entre franquias e franqueados. Você sabe se uma franquia, um franqueado, ele pode, se o franqueado, por exemplo, emite um cheque, esse cheque volta sem fundo, você sabe se você pode penhorar o patrimônio da franquia, da empresa maior lá, da empresa que recebe os royalties dessa empresa menor? Eu posso te dizer que em alguns casos isso é possível, depende da demonstração prática, e eu vou te mostrar muita coisa sobre isso ainda. Essa dica aqui, ó, ela é muito básica, e se você desconhece, agora você vai conhecer, que é a responsabilização da empresa matriz pelo pagamento das dívidas da filial e vice-versa. Muitas empresas, meus amigos, usam a estratégia de fazer a movimentação financeira do grupo apenas em um CNPJ. Às vezes no CNPJ da matriz ou, quando a matriz está com o nome sujo, no CNPJ de uma das filiais. Então imagina, o fulano abre lá Magazine do Zé, uma loja de eletrodoméstico. E aí o Magazine do Zé vai bem, o Magazine do Zé resolve abrir uma filial na cidade vizinha. E aí vai muito bem, resolve abrir uma filial no estado vizinho. Chega uma hora que o Magazine do Zé já tem 10 filiais. Acontece que o mercado muda, vem pandemia, o Magazine do Zé começa a quebrar, começa a ficar mal das pernas. E a matriz começa a dar aí um monte de duplicata que volta, que acaba não sendo quitada. E os credores começam a procurar patrimônio em nome da matriz. E o gerente do Magazine do Zé, conhecedor aí do ramo das falcatruas, começa a fazer o quê? Tudo que é vendido lá no Magazine do Zé não passa pelo CNPJ da matriz, mas ele escolhe usar o CNPJ de uma filial, da filial que fica lá na cidadezinha, mais longe, mais distante, para tentar afugentar os credores, tá? Agora, meus amigos, é importante que você saiba que o STJ, ele já decidiu que a filial, ela é uma espécie de estabelecimento empresarial que faz parte do patrimônio de uma única pessoa jurídica. Embora as duas tenham CNPJ diferente, tá? A filial, ela não ostenta uma personalidade jurídica própria e não é uma pessoa distinta da sociedade empresária, da empresa matriz. Então, o STJ fez questão de colocar aqui um trecho da ementa, né? Ele diz que o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora sem precisar de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom, professor, mas como é que eu vou descobrir se uma empresa tem filial ou se ela já é uma filial de outra empresa matriz? Você vai usar o sistema chamado RedeSim, vai fazer o seu cadastro, o portal da RedeSim, é um portal mantido pelo governo federal, e aí você, lá dentro, vai digitar o CNPJ da filial, vai pegar aquele nome de fantasia dela, ou nome empresarial, e vai fazer a busca de filiais que usam aquele mesmo nome. E aí você vai encontrar o CNPJ de cada uma delas. Assim que você encontrar,
você vai informar no seu processo e vai pedir para o juiz, olha juiz, o devedor aqui é a matriz, mas de acordo com a decisão aqui do STJ, você pega a decisão que eu estou te mostrando, a gente pode também fazer penhora de bens no nome das filiais. Olha aqui, eu encontrei 10 filiais, então eu quero que faça pesquisa no Sisbajude nesses 10 CNPJs diferentes aqui.